transformar o homem. E o Evangelho não foi feito para agradar ninguém, foi feito para agradar a Cristo, porque o único que agradou a Deus em todas as suas obras perfeitas foi Cristo Jesus. E Ele mandou nós pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Paulo falou em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas crê como diz a Escritura. Aleluia! Porque crê em Deus, até os demônios creem e estremecem. Os demônios, quando via Jesus andar na terra, eles caíam por terra de joelhos e falavam: nós sabemos bem quem tu és o Filho do Deus, do Altíssimo, tu és o Filho de Deus. O homem não conhece esse Jesus. Conhece o Jesus da Igreja Católica, aquele que está pendurado ali, que está sem uma roupa, nu. Esse Jesus o mundo conhece muito bem, porque a Ele eles servem. Esse Jesus não pede para o homem se arrepender dos pecados, porque tem boca, mas não fala, tem ouvidos e olhos, mas não vê e não ouve. Esse Jesus não anda. Esse Jesus do catolicismo romano não tem poder nenhum para transformar a vida do homem. Mas esse Jesus das Escrituras, o Jesus de Paulo, o Jesus de Pedro, o Jesus de Isaías, tem poder para converter o homem de novo. Isaías falou que eles confundem, aqueles que fazem imagem ficam confundidos. Eles debatem, mas não conseguem entender o que é a verdade. Está igual Pilatos perguntando o que é a verdade. Então, o que nós devemos fazer? A quem nós devemos seguir? Aí quando você fala para ele: Jesus, somente Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então procura obedecer a Jesus, porque a Bíblia manda nós seguir os mesmos passos de Jesus, as mesmas pisadas. Será difícil, será doloroso, mas será muito recompensável. O mundo corre atrás de uma coroa corruptível, mas os crentes atrás de uma incorruptível, a qual o justo juízo nos dará naquele grande dia, não só a nós, mas aqueles que amaram a sua vinda. Porque Paulo falou: eu estou sendo preparado como aspersão. Estava sendo preparado para a morte. Morrer com Cristo é lucro, viver para Ele é para Ele, não é para mim, é para Cristo Jesus. Isso que não entra na cabeça desses evangélicos que dizem que tem Deus, mas não tem. Está tendo Deus mamon. O viver é para Cristo. E ele fala: mas eu estou vivendo para Cristo, mas não prova nas suas obras. A Bíblia diz que confessam a Deus, mas negam-no com as suas obras. O camarada saiu do homossexualismo, mas diz que aceitou a Cristo e Cristo aceitou a ele, mas ainda anda quebrado, a mão para lá e a mão para cá. Ainda tem uma voz fina. Quando Cristo liberta o homem, sai o espírito imundo e entra o Espírito Santo de Deus. O homem que falava mentira não fala mais. O homem que enganava não engana mais. O homem que matava não mata mais. O homem que roubava não rouba mais. O homem que traía a esposa não trai mais. O homem que não honrava o seu patrão, ele não faz isso mais. Porque o Espírito de Deus vem sobre ele. É um espírito de temperança, é um espírito de gozo, de alegria, de paz, de fé, de temperança, de longanimidade, de benignidade. É o fruto do Espírito que vem sobre o homem e faz com que o homem seja perfeito, varão perfeito diante de Deus, idôneo, apto para toda boa obra. Por isso que Paulo falou para Timóteo: procura-te apresentar diante de Deus aprovado, como varão, como obreiro, que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Oh, glória a Deus! Então procura apresentar diante de Deus aprovado, não é diante dos homens, porque os homens querem mostrar boa aparência, querem mostrar para o pastor que fazem, querem mostrar para todo mundo que fazem, mas em boa aparência. Mas Deus não olha a aparência do homem, Deus está olhando o coração. O homem olha para a aparência e julga e fala: realmente está fazendo a obra de Deus, realmente está andando com Deus. Mas quando olha para as obras, vê que totalmente está negando, porque pratica coisas abomináveis, são desobedientes, são incrédulos, são desprezíveis.
Então procura apresentar diante de Deus como varão valoroso, como varão aprovado. E Paulo falou assim: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, viver para nós é Cristo, e se morrermos com Ele é lucro. Preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Morrer para Jesus é um serviço muito bom feito, porque morrer para Cristo é uma honraria para todo aquele que serve a Ele e teme ao seu nome. Estevão morreu pregando o Evangelho, defendendo este Evangelho. Paulo, até na sua velhice, ele ensinava aqueles que vinham de longe e de perto, mas morreu defendendo o Evangelho. Não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, foi fiel até a morte. E ele falou na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. E ele falou que o combate que o homem tem não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os espíritos malignos, as potestades, é contra as dominações, é contra esses espíritos que estão aí nos lugares celestiais. A nossa briga não é contra o homem. Quando nós falamos para o católico deixar a imagem de escultura e crer no verdadeiro evangélico, nós não estamos te julgando, católico. Nós estamos afirmando, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que idolatria é pecado. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ou você crê em Cristo Jesus, que é a expressa imagem do Deus invisível, ou você continua acreditando nesse Jesus que está pendurado no seu pescoço, no seu crucifixo, ou aí na parede onde você tem a sua casa, a sua morada, ou no retrovisor do seu carro. Mas esse Jesus aqui, ele é incorruptível, ele é santo, ele é poderoso. Então, quando nós falamos para você não crer nas filosofias, nos ensinos desses padres, você não vê quando o Papa Francisco veio no Brasil, vê se ele trouxe consigo Bíblia. Não trouxe, porque ele não prega a Bíblia, ele distorce a Bíblia, não prega a verdade, porque se ele pregar a verdade, ele vai ter que dizer que não pode mais vender estátua, não pode mais vender objeto, não vender mais tecinho, não vai poder mais vender nenhum tipo de objeto, nenhuma imagem, nem semelhança do que há em cima no céu, nem na terra, nem embaixo na terra. Mas não pode fazer isso, porque estão presos à avareza, estão presos ao dinheiro, estão presos a este mundo. Glória a Deus! Glória a Deus pela palavra de Deus, porque se nós estivéssemos aqui pregando a mentira, nós seríamos cúmplices e a verdade não estaria em nós. Andaríamos ainda em trevas, mas nós estamos aqui expondo e explanando a Bíblia Sagrada para que você entenda que Cristo Jesus morreu na cruz, não foi para você acreditar em reza de Ave Maria. Cristo Jesus morreu na cruz, não foi para você ficar acreditando em papas, em padres, em homens corruptos de entendimento, não. Foi para você crer nele e você obedecê-lo de todo o seu coração. Diz a Bíblia que Moisés foi servo de Deus e obedeceu a Deus e sujeitou a Deus de toda a sua casa. Então procura obedecer às Escrituras, procura ler, examinar, porque o justo tem prazer em ler as Escrituras, em examinar as Escrituras, em guardar as palavras dessa profecia e praticá-la. É prazer que o homem tem quando ele conhece essas palavras de Jesus. É um grande privilégio para aqueles que servem a Deus em vida, porque depois da morte não tem como o homem querer servir a Deus. Depois da morte não adianta rezar Ave Maria, nem terços de homens, nem terços de mulheres. Depois da morte não adianta querer orar, como aquele rico depois que morreu foi querer aprender a orar no inferno. Já era tarde demais. Então sai da ignorância, porque Deus anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam e chegam ao conhecimento da verdade. Salvai-vos dessa geração perversa, geração de adúlteros e adúlteras, geração de pecadores, geração de tribulados, de atribulados, de perturbados. Então crê no Evangelho para que você seja salvo. Faça como aqueles anjos fez para Ló, corra para salvar sua alma.
Quer entrar no céu? Renuncia aqui na terra tudo e entra no céu somente com a sua vida estável diante de Deus, a sua vida posta no prumo. O prumo de Deus não é o prumo do homem. Então conserte a sua casa, conserte a sua vida enquanto é tempo, porque Cristo breve voltará, e Ele voltará nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Arrependei-vos, geração de malfeitores, geração de salteadores. Arrependei-vos, geração de homossexuais, geração de travestis, geração de abomináveis, porque Cristo quer te dar perdão hoje. Cristo não está olhando para a sua aparência, Ele olha para o seu coração, e Ele quer te fazer um coração novo, arrancar este coração de pedra e colocar um coração de carne, voltado e inclinado para Ele. Busque ao Senhor, corra para salvar sua alma, porque nós não pregamos aqui Cristo com fingimento, mas nós apresentamos Cristo com verdade, porque Ele é a verdade, e Ele nos fez conhecer a verdade pela sua graça e pela sua benignidade. Assim Deus é para aqueles que buscam a Ele de verdade. Que Deus possa ter misericórdia da sua alma e ter misericórdia da sua vida. Busque a Ele enquanto é tempo. Amém? Que Deus te abençoe em Jesus. Entrando lá no canal do irmão.